Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, Novo Testamento. A partir do versículo 15, eu quero falar sobre gratidão hoje. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração. E na vida de vocês. Pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. Lembrem-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Vou ler numa outra versão ainda. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo, repita comigo, tudo. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estar com a Tua Palavra. Mas a minha vida neste momento é apenas um canal para o Teu povo, porque eu também preciso ouvir a Tua voz. Fala o nosso coração. Queremos sair daqui, Pai Santo, com tudo aquilo que o Senhor nos preparou esta noite. Acima de tudo, com o nosso coração afetado por Tua voz. Em nome santo de Jesus. Nós estamos numa época em que falar de gratidão é muito pertinente. Estamos próximo de um período de muitas festas, tempo de descanso, de férias. E por conta desse período chamado Natal, as pessoas tendem a se sensibilizarem. Elas optam por ter tempo juntos com a família, trocam presentes, comem juntos. Esse final de ano é época de rever familiares, amigos, estar juntos com os amigos. É tempo também de rever como nos saímos, o que conquistamos, o que perdemos, o que vamos planejar para a vida no próximo ano. A gente quer saber os saldos que ficaram. Esta é uma das poucas épocas em que as pessoas estão bem inclinadas a ações de amor umas pelas outras. E dentre elas eu penso que a gratidão deveria ser uma realidade como expressão de amor nesse momento, nesse período. Dificilmente nós tratamos esta época como um ato de reconhecimento, de gratidão, de valorização daqueles que nos ajudaram a terminar o ano, a chegar até onde estamos chegando.
Geralmente, se somos gratos, nós o somos de maneira oculta, escondida. Somos gratos atrás dos amigos, ou melhor, dos amigos secretos, dos presentes, da boa comida, da mesa farta. Dificilmente nós somos gratos olhando olho no olho, falando tete a tete para o outro, sou grato por sua vida. O que é gratidão? É reconhecimento, é agradecimento. Gratidão, no hebraico, significa yada. É uma confissão pública. Não se agradece calado, biblicamente falando. Pela Bíblia, gratidão tem uma expressão verbal. É um reconhecimento dos atos de Deus, principalmente na história, na vida do homem. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma ação muito boa, quando aquela que recebeu o favor tanto precisava. Gratidão, escuta, entre aspas, é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa sempre que alguém faz algo de bom para si. Sabe aquilo que eu gostaria muito que acontecesse? Aquilo que eu muito esperava que ocorresse em minha vida? Aquilo que eu esperava ganhar, obter, conseguir, conquistar, e de repente alguém chega em mim e me dá exatamente aquilo que eu preciso. E quando eu recebo isto, eu percebo que eu não tenho nada para dar à mesma altura. Então tudo que eu posso dar para essa pessoa é gratidão. Aliás, esse é o motivo porque a gente sempre fala obrigado. Porque essa é a sensação. A gente se sente obrigado em relação ao outro, pelo bem que ele nos fez. Mas falando dos alvos da ingratidão, é importante falar de gratidão não só pelo momento, mas porque gratidão não é uma questão de época. Mas ela é uma virtude que precisa ser colocada em prática sempre. Diga comigo, em todo tempo. Igreja, você está aqui ainda? Diga comigo, em todo tempo. Todo tempo. Afinal, a ausência de gratidão, ela pode desencadear uma série de dificuldades em nossa vida. A ingratidão diz que é filha do orgulho, porque o orgulho ele não permite reconhecer o bem que se recebe. Infelizmente, a maioria de nós lembramos de gratidão apenas quando nós queremos receber o ato de gratidão. Ao amarmos alguém a ponto de darmos o nosso melhor, ao investirmos nossas forças e recursos nas pessoas que nós acreditamos, o que doamos aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo, aquilo que nós doamos no trabalho em relação ao chefe, na igreja, ao ministério, todo o nosso esforço, de repente parece que é desprezado, é não reconhecido, parece que esquecido, ou mesmo minimizado, sem levar em conta tudo aquilo que nós investimos. E na nossa cabeça sempre tem aquela fala, mas eu deveria ser reconhecido. Quando somos o alvo da ingratidão, então nós somos capazes de lembrar de cada pessoa, uma por uma. Nós somos capazes de lembrar de cada vida a qual nós investimos e demos o nosso melhor. Quando se fala de ingratidão em relação à nossa vida, nós somos capazes de lembrar de cada pessoa que passou pela nossa vida e que a gente entende que essa pessoa que passou pela minha vida deveria ser grata a mim. Não recebemos nada, nem um presente, nem um mimo, sequer um abraço, nem mesmo um obrigado. Então reclamamos. Quanta falta de bondade, quanta falta de sensibilidade dessa pessoa. E por fim a gente fica um pouco machucado. Gratidão
só é lembrado por nós, em sua maioria, quando pela falta dela. Geralmente, quando nós queremos ser o alvo dela. Até Cristo reclamou gratidão. Mas vamos nos colocar do outro lado. Se nós assumíssemos a outra ponta dessa condição, dessa relação, e quando nós, escuta bem, e quando nós somos os ingratos? E quando nós somos os causadores de feridas, porque não reconhecemos, não agradecemos quem deveria? Então veja, a gente precisa saber que se a falta de gratidão tem o poder de machucar pessoas, por outro lado, eu então posso ser um causador de feridas em potencial. Por conta de ser uma pessoa ingrata. Um certo filósofo escreveu certa vez, olha, a gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Isso significa que se a gratidão, ela não é uma realidade constante em nossa vida, escuta, é possível que todas as outras virtudes que eu tenha possam estar comprometidas, por melhor que ela seja. Mais do que as virtudes serem comprometidas, são as consequências da ingratidão. O que ela pode gerar? Primeiro, ingratidão tem o poder de gerar um prejuízo à nossa vida. Porque veja, para uma pessoa ingrata, qualquer forma de prejuízo, escuta, se inicia na alma. Não é aqui que se começa a perda. Não é no tangível, no material, no físico. Porque uma pessoa que ela anda completamente ansiosa, uma ansiedade de querer o que não tem, em detrimento de valorizar o que já possui. Ela tem, poderia valorizar o que tem, mas ela não consegue fazê-lo. Sua alma olha para o que tem e diz, não tenho ainda. Preciso. Como assim? Não se é agradecido pelo que tem. Segunda questão que nos traz é a infelicidade. A infelicidade, na maioria das vezes, é a marca de uma pessoa ingrata. Geralmente, pessoas infelizes são pessoas ingratas. Ela nunca tem felicidade com aquilo que vive, com o que tem, com o que pode, com o que é. Está sempre vivendo uma espécie de desgosto. Porque por mais que ela possa ter, conquistar, alcançar ou ganhar, ela está querendo sempre mais. Não se satisfaz com o que tem. Então a pergunta é, como ser feliz em desejar algo que não tem, se já não sou feliz com aquilo que tenho? Uma outra questão que a ingratidão nos traz é o descontentamento. O descontentamento também tem se tornado marca da vida de alguns filhos de Deus. Um certo escritor cristão disse que talvez uma outra trindade tem sido manifesta, infelizmente, no corpo de Cristo. Que não só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Deus sentimento, o Deus necessidade, o Deus desejo. A compreensão é simples. A questão é, como é que eu vou agradecer se eu estou doente? Como agradecer se eu não me sinto bem? Como agradecer se o meu desejo não foi atendido? A gente só agradece quando a gente consegue o que tem, é isso? A gente só agradece quando as coisas estão bem? A gente só agradece quando a gente tem os nossos desejos supridos? Não foi o que lemos.
A Bíblia diz que em palavras, em atitudes, qualquer que seja a nossa atitude, é em todo tempo grato. E quando nenhuma área é suprida? E quando a doença está instalada? E quando o desemprego nos alcança? E quando a falta do dinheiro é uma realidade? E quando a crise na família também é uma realidade? Escuta. O nosso critério de gratidão. Escuta, igreja. O nosso critério de gratidão denuncia o Deus que adoramos. A quem temos servido? Porque a Bíblia que eu e você lemos aqui esta noite, nesses versículos diz que em todo tempo. Repete comigo. Em todo o tempo. Você pode falar de novo? Em todo tempo. Uma outra consequência negativa é o estado neurótico que algumas pessoas ingratas vivem. Por que eu digo neurótica? Porque são pessoas, na verdade, que não conseguem viver o momento. Aquilo que ganha agora, nesse tempo, já. Ela não usufrui o presente. O momento que ela está vivendo agora. Ganha aqui, conquista aqui, é aqui, pode aqui, mas ela está sempre preocupada com o que está acontecendo já no futuro. Não usufrui, não curte. Não experimenta, não relaxa, não curte. Vive numa neurose constante. Consequentemente, pessoas ingratas perdem muito na saúde. A cada dia tem sido confirmado que o cérebro humano, ele perde muito quando o seu aspecto na maneira de trabalhar é negativo, inclusive sendo ingrato. Então é hora de rever. Gratidão, conforme a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser uma marca na vida de pessoas que seguem a Deus. É uma das marcas que os não crentes precisam ver em nós. É muito louco para aqueles que não conhecem a Deus, olharem para a minha vida, para a sua vida, e no momento crítico e absurdo, no momento de perda, no momento de dificuldade, no momento de crise, ver você louvando, ver a minha vida cantando, ver a nossa vida celebrando. Isso não entra na cabeça de quem não tem Deus. Mas os versículos que você acabou de ler comigo aqui falam exatamente sobre isso. Em todo tempo, com um coração grato, cante, celebre, exalte, adore a Deus. Gratidão é uma virtude de extrema relevância na vida com Deus. Você sabe que a palavra gratidão, ela não existe, essa palavra especificamente, no hebraico. Mas ela está subentendida. Onde? Na gratidão que as pessoas tinham no momento em que elas louvavam, davam graças, confessavam os seus pecados, faziam confissões, e ali naquele momento, quando elas confessavam, elas faziam ações de graças. É o momento em que elas lançavam, arremessavam, colocavam, disparavam, graças ao Senhor. Ali havia gratidão. Do que eu estou falando? Do que estou falando, pastor? Vamos lá. No Antigo Testamento, quando um filho de Deus pecava, o perdão vinha através de uma oferta sobre um animal morto. E o sacerdote, com as mãos estendidas, confessava o pecado daquele que vinha entregar o animal, de forma que se transferia o pecado da pessoa para o animal.
O ato de receber o perdão sobre a pessoa é o benefício dado por Deus, é graça recebida. Por que então que eles lançavam graças? Por que eles cantavam? Por que era uma oferta de gratidão? Porque o que as pessoas mereciam naquele momento, em que elas estavam com pecado, era o quê? A morte, a ira de Deus. E por que elas não foram mortas? Porque a ira de Deus se desviou para o animal. Aquela pessoa dizia: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor me alcançou. Deixe-me te dizer algo. Isso ainda precisa fazer sentido para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem deveria ir para a cruz seria eu e você. Mas Jesus tomou o meu e o seu lugar. E a ira de Deus, quando deveria cair sobre a minha vida, caiu sobre o filho dele. Você e eu recebemos perdão. Deixa eu te perguntar algo aqui esta noite. Quem poderia te dar isto? Você consegue retribuir alguma coisa para Deus depois disto? O que é gratidão? Se não o surgimento ou o reconhecimento de que não existe nenhuma possibilidade de eu retribuir à mesma altura o que me foi dado. É por isso que o salmista, no capítulo 116 de Salmo, versículo 12, diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios me dados? Jesus abriu mão da sua glória, assumiu forma de homem, tornou-se servo, simples, morreu morte de cruz, ferido pelos seus e os meus pecados, para que eu e você tivéssemos carro, casa, bom emprego, conta corrente gorda, fama, ministério, desejos atendidos. Amém? Cristo morreu por mim e por você, pela nossa alma, para que ela não seja jogada no inferno. Esse é o motivo. Pastor, você é contra tudo isso que você falou aí? Não. Sou a favor do bom emprego, da casa, do carro, da conta gorda. Que você quiser me ajudar também, eu recebo. Mas não é para isso que nós somos salvos. Não dá para ser grato só quando os meus desejos são supridos. Você está aqui, igreja? Não se agradece a Deus, não se louva, não se celebra, não se canta, não se agradece a Deus só quando as coisas estão bem. Porque a minha salvação e a sua salvação não tem como prioridade os meus bens materiais. Primeira Tessalonicenses 5,18 diz assim: estejam sempre, repita comigo, sempre agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18, anota aí para você ler em casa. Haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, que pertencem a Cristo Jesus. Eu vou repetir, igreja. Haja o que houver, estejam gratos ao Senhor. Abre um texto comigo, por gentileza. Lucas 17. Um texto muito conhecido. Lucas 17.
partir do versículo 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Eu quero fechar esse tempo falando sobre 3 questões importantes sobre gratidão e ingratidão. Enquanto gratidão é ver, a ingratidão é cega. É o que acontece aqui. Eu sempre acreditei que um dos motivos, talvez a melhor maneira de nós aprendermos a sermos gratos, escuta, presta bem atenção, é mudar o olhar. Nós somos pessoas que tendemos a colocar o foco e o olhar naquilo que nos interessa. Já disse, ensinei neste lugar, que o ser humano ele já nasce com uma predisposição negativa das coisas. Portanto, se eu não aprender a reeducar a minha maneira de olhar, muito dificilmente eu vou mudar a minha postura de uma pessoa ingrata para uma pessoa grata. Olhar faz toda a diferença. Quando algumas coisas estão acontecendo de maneira crítica, difícil, terrível, para o que você olha, para o que nós olhamos? Focamos no negativo ou nas coisas positivas que tem no meio da crise? Aonde está o nosso olhar? Foi Jesus quem disse: olha, dependendo de onde você colocar o teu olho, é assim que a sua vida será, é assim que será todo o teu corpo, é assim que você vai ser. Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus. Foram curados. E na medida em que foram, perceberam que foram curados e não olharam para trás. Pessoas ingratas não conseguem ver nada de positivo no meio de uma crise, no meio da dificuldade, no meio dos problemas. Pode parecer absurdo o que eu estou partilhando hoje, mas escute, é puramente bíblico. Eu e você precisamos, escute, aprender a celebrar, a agradecer no meio da crise. Amém? Olha para Jesus. Esquece a barata que caiu aqui e olha para Jesus. Perereca mesmo. Tá. Segunda coisa, escuta. Gratidão é lembrar. Ingratidão é esquecer. É impressionante como que esses leprosos, eles não conseguiram se lembrar de voltar para olhar a face daquele que os curou.
Pessoas ingratas não lembram das pessoas que fizeram alguma coisa. Você acabou de me ouvir falar aqui. O foco está sempre no problema. Qualquer coisa que se chegue próximo dessa pessoa para fazer alguma coisa por ela, ela nunca vai ver o que está sendo feito de bom, somente o negativo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você seria capaz de trazer à memória nesse momento algumas pessoas que tornaram possível a sua vida aqui hoje? Você está na bênção, está experimentando algo novo de Deus, que coisa maravilhosa. Deixe-me te fazer uma pergunta: quem foram as pessoas? Você se lembra de quem foram as pessoas que Deus colocou no seu entorno para manter você de pé? Qual foi a última vez que você deu um abraço em alguém para dizer para ele assim: olha, você é importante para mim. Eu agradeço a Deus por sua vida. Eu jamais me esqueço de você. Você já fez isso? Qual foi a última vez? Terceiro e último. Gratidão é falar. Ingratidão é calar. Os ingratos se calam diante daquilo que recebe de bom. Diferente daqueles que são gratos. Porque quem é grato faz questão de botar a boca no trombone e dizer: olha aqui, você é alguém que eu preciso dizer, você abençoou a minha vida, você é uma bênção sobre mim, você é alguém que Deus usou sobre o meu coração. Quem foi o último? Por que você tem dificuldade de falar com as pessoas, dizendo para elas: obrigado por aquilo que você tem sido na minha vida? A Bíblia diz que o único leproso que voltou foi aquele que voltou para lembrar, olhar e falar ao mestre. Digo isto e partilho desta palavra porque estamos chegando nesse tempo. Tempo de muitos amigos, tempo de comida boa, tempo de amigo secreto, tempo de estar junto. Mas a gente não faz algumas coisas tão claras como a Bíblia diz que precisam ser feitas. Então eu estimulo o teu coração aqui esta noite. Põe teu olho em mim nesse momento, por favor. Comece pela tua casa. Começa pela tua casa. Deixa-me te dizer uma coisa, marido. Você tem muito que agradecer. Tomara que não durma na sala hoje. Irmãs, você precisa ser grata ao seu marido. Tudo bem que ele já está acabadinho. Mas é ele mesmo. Filhos, seja grato aos seus pais. Comece em casa. Perca essa postura de só receber. Olha para o seu pai e para a sua mãe, uma vez, põe um olho no olho e diz assim: olha, vocês são importantes para mim.
eu reconheço o quanto você tem feito, o quanto você é e o quanto você pode na minha vida. Pais, agradeçam aos filhos. Filhos também querem receber gratidão, viu? Eu sou professor de ensino médio e ensino fundamental 2. E uma das maiores tristezas que eu encontro nas crianças é a incapacidade que os pais têm de poderem reconhecer o que os filhos fazem. Está trabalhando? Agradeça a Deus pelo emprego. Seja grato ao seu chefe. Não, pastor, eu endemoniado. Não interessa, irmão. Endemoniado não. É uma bênção na sua vida. Você está empregado. Você não é parte dos 12 milhões que estão desempregados no momento. Vamos começar em casa. Vamos olhar no olho. Vamos falar. Vamos lembrar. E acima de tudo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não recebeu nada de Deus até agora, daquilo que você está pedindo, olha para mim aqui. Agradece. Você está ouvindo ou não? Agradece. Sabe por quê? É sinal que até o momento você não está precisando. Difícil, né? Mas é verdade. Cuidado, para a gente não se perder nas necessidades, nos desejos, nos sentimentos. Fique com a palavra de Deus. Ela diz, em todo tempo. Em todo tempo. Seja grato. Terceiro, mude o seu olhar. Mudemos o nosso olhar. Quarto e último. Olha para mim. Nunca se arrependa do bem que você já fez para alguém que foi ingrato a você. Porque tem umas pessoinhas que passam na nossa vida que você fala assim, aquele filho de um Deus, né? Que passou, que me arrancou, que fuzilou, que tirou, que eu fiz e aconteci. A impressão que a gente tem por vezes é assim, por que eu fiz para quê? Me sinto um palhaço ter feito aquilo. Não, irmão, não é verdade. Ninguém perde por ter feito bem a outro. Ninguém. Seja grato. Porque te foi dado o privilégio de fazer algo por alguém. Agradeça a Deus por isso. Sua recompensa não está na pessoa. Ela vem do Pai, do alto. Amém? Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.